feliz tarde nos queira extender na cada um de vocês a minha dia junto conosco no nosso programa assim nós por bem estudar que é a palavra do Senhor e que sabe que é somente importante bem o último dia no mês mundo que nós por bem muito assim nós estudar a palavra do Senhor, verdade? A verdade, nós temos um tempo muito importante, caminho que nós vamos estudar. Este último plano, nós vamos estudar. Este último plano, que nós temos que está relacionado com o tempo também que nós temos que ver aqui, nós temos que saber que a verdade que nós mira que quase nós estamos chegando na final de história do mundo que nós podemos chegar assim, a direção sigue assim que nós vamos experienciar este último plano, este último rábio de Deus, o plano que cai e o mundo que não está terminação do mundo. Porque no momento não há aquilo que nós vamos cabeça com a palavra de oração. Nos amante Jesus, que vive dentro da altura no cielo, aventar dia mais, porque uma também bodilante, para nos gratificar, para a bondade, para a misericórdia, para a graça que você tem para nós. Danke, Senhor, por dia mais, por dar-nos a oportunidade de pôr bem bodilante, da maneira que nós por estudar a palavra santa. Muito especial, aventar, me pedindo, Senhor, para preparar cada coração que escuta a palavra e que vê a palavra que dá, Senhor, por lanta e despertar-nos para nós buscar refúgio de amor. Mesma maneira para mim também, Senhor, que eu posso esconder-me completamente atrás da cruz e que tudo o qual que me pape por mim diretamente do trono de graça e que cada pessoa pode compreender o propósito que eu tenho para a vida. Para nosso rogamento, pedimento, fundamento que por onde cada um de nós falta, e te pedir bem duche, também poderoso nome de vosso Santo e o Cristo Jesus. Amém. Ok, já mais está somente contente com nós podemos dar aqui para a música, que nós podemos vir juntos da maneira que nós podemos estudar a palavra de Deus e que nós podemos compreender a palavra de Deus também. Ok, à tarde, me quero que nós queremos dar uma felicitação na cada um de vocês que está escutando o programa que nós também que está mandando mensagem e que está vendo nós o programa, nós queremos felicitar a família na Holanda que também está junto com nós em sintonia e muito especial estudante Corsol também, porque sabe que cada um de vocês que está o programa, nós queremos à tarde pedir Deus para seguir bendicionar o lugar, e estudante Corsol também está junto com vocês também de uma maneira sumamente especial. Porque à tarde nós voltamos a estudar um tema sumamente importante, caminho e também nós e também para de este último plaga. Prometo que me vai dentro da parte aí, que acontece é ok, é som aí, diz check som para mim, se check som para mim, so me não saco é fone aqui tá ok, check som para nós que tu costa ok, prometo que nós vai a dentro estúdio, nós me vai trazer algum costa um pabo. Que lo passa por mim que este último plaga não aqui cai. Então é um open importante para nós compreender a parte que me vai trazer por mim que não, para sobre um comportamento mais amplo de lo que nós também trazer à tarde. Porque pensa a maioria de constante que me trazer que não tem de ver com book inspirar o evento dos últimos dias. Ok? Então isso é o seguinte. O que lo passa por mim com este último plaga não cai? Ok? Então pensa que não, que é 4 ângulos para na 4 esquinas do mundo está aguentando o vento não, para nenhum vento não supla de terra e la mão. É somente importante para compreender que é ângulo que está para na 4 esquinas do mundo deve ter visto que não aguenta o vento não.
E é somente importante também para você compreender que viento, porque você sabe que o viento significa que a minha dica é problema não social, problema de governo, tempestade, orcão, temblor. Mira, me quer para nós compreender que ok, é sound ok? Sound ok? Sim, me quer ok? Não me diz que te saque no mantura aí. Nós estamos usando outra ocasião. Sim, me quer que é somente importante esse aí. É parte que não vamos mirar. É quatro anos que estamos andando, é viento não. Então, é toda uma razão para aqui que você sabe. E ora Deus ordena e anan para quitar e lá é viento não vai. Lo tem em cena tal de luta com nenhum pen por descrever. Eu também se nós ao tarde que prometo que este é o último plaga não cai. Deus está deteniendo o viento, não é problema, não é constante que o não também sai completamente foi mal. Não tem problema não, mas nós temos agora aqui. Mas é problema não que nós temos agora aqui, não sabe que Deus também meio de problema não. Se significa que o apesar que tem um período de morrer, Deus está dentro. Mas tem algo que eu tenho que compreender que ora que é quatro ângulos agora que está fora de quatro esquinas do mundo, é problema não que também azotar o mundo, que você sabe que tá problema não que não está de mais de nenhum governo. É hora aí também mirar e compreender que é hora e aprovação a será. É hora e acaba a graça de Deus aqui da fora de terra. Então, é doente para mim pensar tá? Quando é hora e não tem oportunidade para não vir mais para a banda de Deus. Mas a aprovação da cena e Jesus a sali é hora fora do santuário e ela stop de interceder. Minha irmã, pensei ayer tarde, mas sabe algo muito importante, que Jesus agora aqui está intercedendo. Isso significa que tem a calamidade que não está aqui, não. Ainda o ser humano tem oportunidade. Mas ora que é quatro ângulos, não, guardo la galos, e que pensar para compreender que já é hora aí, não tem oportunidade mais para o ser humano. Então, é tarde que pensar algo importante para compreender. Segundo a papia, Deus está usando como instrumento para chamá-lo. Pero me pensava que também é como se fuera tem gente que quer que um show é copita. O atento quer que o ampanga para ser. Não tem quando bom gente. Deus está usando-me, pero me pensava conforme que Deus está usando-me, me também me se assim é preparação. Me quer compreender algo importante. É o que me quer compreender a etapa tá que Deus está chamando-nos de calamidade aqui. Importante, meu irmão. De como? É pior estar na caminha. Importante, meu irmão. E assim que nós que é profecia de Jesus reverente na juízo que o mestre a cai e vai a Jerusalém, e que sabe que Jesus tem o pronóstico de evento no último dia. Jesus sabe seus discípulos que olha no templo grande trago mandi ende aí. Jesus que não aquilo que eu quero ver. Tu coisa para tu máquina. O que Jesus a predizir profecia para nós. Então pensa aqui dentro é profecia de Jesus reverente na juízo como está a cai riba Jerusalém. Também tem outro cumprimento. É promessa, reflexo de lo que também vai suceder é segundo. Esse aqui é o resultado de rechazo de mundo que a rechazar a misericórdia de Deus e que a seguir
quebrar sua lei. Então, sabe que um dia mais, então, sabe que é importante a lei de Deus, tá? Um dia mais, então, podemos mostrar que é importante é 10 mandamentos, tá? E um dia mais, então, mostrar que é importante a lei de saúde, tá? Porque, apesar que ele não está escutando, ele não está tendo que Deus está chamando nós para ir na sua lei, não. Tanto é 10 mandamentos, e também a lei de saúde. A Bíblia está dizendo nós que ele não está aproveitando da graça do Senhor. Ele está aproveitando da misericórdia de Deus, querendo que a coisa que está vega, aí Deus, então, ele também mostra a nós, que também é um caminho, que Deus sua rábia, também alcançar a pessoa. Mas na verdade é importante para compreender que é coisa que não está vendo. Não é importante para compreender como agora usa completamente como instrumento. Não é a mim bem aqui não para me contar com os dois. A mim bem aqui não tampouco para mim bem sabe com bom amita. Mas bem sabe que está custando que está esperar a mim cubo. Apesar começar bom com a contrapartida também, lo bem aqui no Facebook. Mas é também pinta isso mesmo, mas não como se fosse esse que é nos bom. Bom mesmo é papo assim e coende. Eu também mostrava um outro cara, mas a mim tem que mostrar cara de profecia. Onde nós está bem e que está condenação de estão quando não escuta. É porque não está wenga, está. Me tem interesse de bem papo que não para mim menos benefício, mas me tem interesse de bem que não para mim para Deus. Mas me sabe bom com a contrapartida também mostra um cara e a banda. É que vai escutar, mas esse aí é inimigo. Mas é que mostramos que não é costa, ok? Não preocupar, não tem nem costa, não se pensa Deus, mas a verdade também sabe é 7 última plaga está na caminho. Cita o que Deus está dizendo. Então, a mim não cresce outra coisa, mas me tem que crescer de a voz de Deus. Que começa? Importante, irmão. Senhor, Deus de Israel, também executa o juízo. Riba e Deus não do mundo. Maneira que era assim, na Egipto, ele destruiu toda a terra com candela, inundação, plaga e terremoto. Mas uma coisa que eu vou reparar, bem, é o que Deus também usa. Que significa, é viento não tem plaga. Então, você vai compreender bom. Mas essa aqui é o que você compreendeu é tarde. Tem hora que é anga na laga, é viento não vai. É 4 anos para a hora que é 4 esquinas do mundo. Hora que Deus cabe ser é uno de Deus na enfrenta. E hora que trabalho declara que Deus, que Jesus sabe do lugar santíssimo e é bisa tá cumprir. É também se nós que Jesus está aqui é pai de advogado e também é pai de juiz e é 4 anos na parana 4 esquinas do mundo está em ordem para não quitar e no momento aí está destruir toda a terra com candela, inundação, plaga e terremoto. Meu irmão, tu custa bem para eu. Pero que sabe que no momento aí tempestade e pestam depois e pestam lo notei. E pestam tem como sinal é ser humano que na terra mira que é pior tá na caminho. E pensei coronavírus, a mim como mira, que tem escuta, que tempo não sabe para dizer que Deus passou é pior está na caminho. Solamente estão que acudir na Jesus para confissão, não só seja, e abandonar, não picar, dentro do santuário celestial, lugar de corona, um rei com bom, que é símbolo de graça e misericórdia de Deus. Meu irmão, me sabe algo muito importante,
que Deus estima se unam. E tem evento aqui, tem o último evento. Caminho com hora que Deus larga este último plaga não cai. E também sabemos que Deus passa um dois de um corona que lo protejan. Mas era um rei cambo. Para assim ele proteger se unam para que a tempestade, temblor, plaga não cai no mundo. Então, porque sabe que a união de Deus está passando de todo é tempo difícil aqui não é que Deus está sem um mediador. Passou para via de sello, quando não está guardando sellar com ele, não está guardando sellar para a eternidade. Isso é importante para mim como compreender. E visto não lubimi, ora que Jesus sali fora do lugar santíssimo, do santuário, e que Deus retirar sua proteção. Meu irmão, me sabe que tem tudo o que nós passa agora aqui, Deus tem. Deus está protegendo. Deus não está lá com coisas aí. Mas ainda, Deus, sua graça, te bater, pero mais minimal. Pero tem que compreender qualquer lapso de tempo cortico que Deus está dando no mundo. Tá assim é pessoa não que está mira agora aqui, drenta ali, mesmo coisa que tem tempo de Lot. Ora que o Senhor avisa Lot sali por aí, a boca sa e boa família, passou me vai baixa suave de candela, riba é lugar aqui completamente contaminado com picar. Mesmo coisa o Senhor te chama agora aqui. Homem e mulher não passam de cupurar. Sai de cupurar. Promete o Senhor. Lá que 4 anos não vai. E que o Senhor sai fora de lugar santíssimo do santuário. Caminho com misericórdia, que é graça de Deus. Está cobrindo nossa hora aqui. No momento aí, Senhor, lo abandona lugar santíssimo. E a angelan não é ordem para não quitar. E daí você diz a nós que não tem nenhum pen para descrever o que passa no mundo. Meu irmão, que sabe o que passa aqui, não? Está um nhanha. O que está na caminha, nenhum pen não pode descrever o que passa. Meu irmão, aí ela não sabe que 5 anos passaram. Então, tem uma campanha, tem embrião pleno. Ora que Deus ha dado um sonho, que tem um nuvem escuro também tapa o mundo. Mas há uma campanha, meu irmão. Meu irmão, mas predica tempo em pleno. E logo legal o mirão de dia aqui. Como as piatas, que o mundo também vai tapar, com um nuvem preto, com nenhum governo, nenhum escola, tudo ainda lo mira. Que Deus lo para mim no mundo tem. Meu irmão, a água, ela é seu cumprimento. Meu irmão, me botar fecha para logo me dar 3 aqui não. Pero coisa me segura que o que me dá bisa aqui não, tá esperar de vir e passar no mundo. Que começa? Espírito de Deus insultar, rechazar e abusar já está retirando de eterna. Pronto, ora Espírito de Deus alejar, Satanás lo executa cruel obra de terra e la mata. Meu irmão, que sabe, ora que o Espírito de Deus quita para a terra. E ora que tudo que está começa a suceder, o mundo te vai entregar de mão de inimigo. Ou seja, o mundo aqui está destinado para destruição. Mas o mundo aqui está mundo de picar. E está pensando nós, ora que Jesus, sua graça quita. E que o inimigo tem a oportunidade de governar sem Deus intermediar. Ribe o mundo aqui não. E está pensando que o inimigo faz uma obra cruel. Já agora que cabe a nós, o que está fazendo? Cabe a hora que ganha o mundo completo dentro do humano.
que Deus não vai intervenir mais. A falta de ser humano, a hora que tem chance para vir para Deus, que você escuta Deus sua voz, pero que está se vendo como se fosse um show e costa, que você quer que você para mal sente da bem vista costan aqui. Sem tomar uma decisão, eu te disse aqui não, que nós está a abusar de graça e misericórdia de Deus. Minha irmã, na tarde, tudo o que Deus está fazendo agora aqui, para nós, está para chamar nós. E pensei, me agradecer a pessoa que já aqui não, viva é médio aqui, já adora a aprovação, por tanto, claro, para seguir Jesus. Para a hora nós é voto bautismal, porque a hora que nós não podemos bailar, e mais pessoal para o me tem autorização para pôr esse voto bautismal como um anciano ordenar para selo, significa que já você determina para seguir Jesus. E se Deus permitir, um dia para nós sair fora de casa aqui, fora de prisão aqui, que nós está dentro. E agora nós vamos buscar ainda com esse voto aqui, que já determina, por não rebeldarmos com a palavra do Senhor. E nós, é hora de elogiar la mão para cumprir o que é prometido do Senhor. Papai vai algo para de imersão. E assim, nem guardo coronar para o Espírito de Deus. E guardo sellar para a vida eterna. Não tem importância qual país botar. Está uma chamada de lumina assim. E chama pessoas que Deus está propondo para ser constante aqui. Porque a regra de Deus também tem sua regra. Para ainda guardo bautizar para mim de imersão. E pensava tarde, minha irmã, que está somente importante para nós escutar Deus sua voz e nós vamos poder na sua chamada. Ok, tarde, nós vamos passar rapidamente para a 7 última praga, aí eu botei água para 10 para 13 pavo e introdução de Isaac. Ok, tarde, nós estamos mirando que eu estou vendo aqui não. Eu estou vendo aqui não, mirando. Prometo que me necessário que me pensava algo, me lenço, me pensava algo muito importante. Guarda, bem aqui, não tem 50 igrejas mais. Não tem que dar 2 grupos. Tudo que a igreja vai acabar. Então, é importante eu compreender o que me deve dizer agora aqui. Porque me deve mostrar que não tem conta mais de igreja. É hora que cada pessoa está individualmente diante de Deus. Cada um também forma parte de grupo. É grupo chiquito que está representando Deus, seu povo, e grupo somente amplo e grande que está sentado na lomba do dragão e que está em batalha contra o povo de Deus. Vamos lá com esta bicela aqui para compreender. Mirando o poderoso aliado do dragão, Satanás e a bestia, Roma e Estado, de quanto isso Roma e Estado, me quer compreender na ano de 98, Merca estava um país que a sostener liberdade religiosa. E aí está começo de igreja protestante, que protestar o que sostém em 538 para 1798. Porque essa pessoa estava era de escuridão. Caminho que não perseguir homem e mulher de Deus.
A mim que sabe o quê? Me deve ter segurado. Só me tem muito prematuro para me ser. Pero agora não chega na final. E mira que é costa aí, me deve bisa tá quem assim. Pero é tarde me que sabe que tem uma perseguição terrível. A pessoa que perseguia cristianos e tem. Não tem a hora que atualmente. E é mesmo uma pessoa não é a bem dilante, bem reconhecer e pedir perdão para o que não é assim, de era de escuridade. Pero também se nós que não está um aliado e dor com merca a propaganda, protestantismo e merca a lagar é faca de States of Liberty, é faca para que mulher, que é faca de liberté, que estamos com cada pueblo e cada pessoa possível é Deus que não quer. E também se nós que não é merca e lo someter é hora e entregar a liberdade religiosa na Roma para assim junto com a bestia não por seguir junto com o profeta não falso esta toda é a igreja não escuta bom que tu guarda já domingo como dia de repouso não perceba para você compreender toda a igreja não está bem igreja já domingo. Então, se você abre a igreja já domingo, você tem uma parte, é grupo grande. Então, também, sabe? O profeta não fala, essa toda a igreja não está protestar contra a bestia Roma, que não está protestar contra Jesus, mas não tem algo de Jesus. Não tem dia de adoração, não está reconhecer que está adorando a imagem, está se que está se sei. Pero Bíblia também se nós está um mistério. Babilônia. Igreja grande e sua prostituta não. Kuta é mama Babilônia e tudo se não. De como está prostituir com não. Porque não sali foi je e não está reclamando e não tra uma igreja. E a igreja não aqui tem nome we, pero tudo tem algo de je. É adoração de dia domingo. E pensei a hora que escutar-me bom, irmão. Me bem aqui não para me mesplacer. Me bem aqui não para me zona com os duches de moreia. Mas bem para me revelar a verdade não que tem roupa e tempo que eu escondi. E pensei dor de calamidade aqui. É coisa que pode bater no fim do mundo. Para sobre o que o inimigo está a citar. É que força Roma. Para ser em Roma, todo mundo decisão. Não está personificar Cristo. Não está bem assim. Não está bem assim como se fuera. Não está representar Cristo. Então, a Bíblia também diz que está assim maneira um lanche, pero é também papia maneira dragão. Então, o que é também assim tá que também passa a lei que está completamente contra os 4 mandamentos. E pensei também que não, que Deus está esperando tudo o verdadeiro Yunan. Verdadeiro Yunan. Para esperar que Bíblia não tem um inimigo pior que é aliado de Babilônia. Mas é importante para compreender a coisa aqui não. Que não somente é aliado aqui. Ok? Não somente é aliado aqui. Está preparado para a batalha contra o povo de Deus. Mas também que tem um inimigo pior. E à tarde, me pergunta, quem é inimigo pior aqui não? Vamos aqui. Quem não está? Esta ponta. Então, te bisa, ainda dentro da igreja de Deus. Meu irmão, me nota própria partidista. Me dá própria para Deus. E é que bisa nos ao tarde.
tem igreja de Deus, tem algum aliado não, pior questão que está para fora. O acon é dizer, nós mestre teme mais de inimigo não interno que externo. Pero com quanto frequência é não de verdade mesmo, está demonstrar de tá maior obstáculo para adelanto de obra de Deus. Lo disse. É incrédulo não, está fomentar e está expressar não tudo não e está abrir caminho para o plano satânico. Meu irmão, porque sabe que a verdade está tudo contento como de subir live na Facebook. Na primeiro lugar, o inimigo, o diabo não está contente. Você me revelar isso aqui não é verdade, não é aqui na poção. Mas tem pessoas não que estão junto comigo. Tem a mesma igreja aqui que está pouco não está contente. Que não está instrumento de inimigo. Que não faz uma entrega completa na Deus. Que está o inimigo não pior que isso não para fora. Porque bom é saco é pior de bom é culpa do pecado mais duro. Wak não por bem e vir reclamar de como vai no Facebook. Wak não por bisa de como é adelantar ante o pastor na mesa do bem. Wak me que sabe é wega aqui é somente temível para compreender que nós temos uma guerra e uma guerra completamente espiritual. Meu irmão, que pensa hoje tarde, que coisa não vai vir fácil para o homem e mulher de Deus. E mais ainda, ora vou tomar o Espírito Santo motivado para fazer assim o trabalho de Deus. Porque senão, que não está disposto para fazer assim o trabalho aqui, tudo o que não está assim, a hora que está, fomentar crítica, fomentar um laço que está contra o que Deus quer. Meu irmão, somente triste. Mas não, que não tivesse uma entrega completa. Mas não, que não compreender o propósito de Deus. A hora que vai casa, vai estar dormindo, não loi lá, mas tudo o que não está crítica. Então, crítica destrutivo. E ora que o Espírito Santo de Deus laganam, ora que 4 ángeles lagabai, não te vai vir e guia para vai bisa na onde nós está, para não se compreender e sabe bom que nós lo agrupar e passar. É dia de preparação e não lo beiba e nem não para bisa onde o povo de Deus está escondido, onde nós portamos unir assim nem por assim é trabalho de Satanás mais fácil. O que pensava hoje tarde para todas as bandas. Aqui não tem partidista. Tudo o que Deus quer, o povo de Deus e seus membros também arrepentir. Wak não mira tem rumana que também subir, é sair daqui para Wak. Assim não consegue contra picar. Wak não está correndo, pessoal, não que tem de correr. Porque tem pessoas que quer da Bíblia tem não picar não. Wak tem pessoas que ainda não te compreender que o Senhor te chama e o Senhor te chama para nós abandonar nos caminhos malos. E pensei, meu irmão, Deus está usando instrumentos para preparar um povo, para o povo poder preparar para esse trabalho do Senhor. O que mais? E também se nós nos estimamos nos inimigos, não. Também nós busca passar quem exatamente é nosso inimigo. Pero para definição, um inimigo é um oponente, é um rival, um competidor, um que está desafiado,
contrincante, inimigo, tá o tá odia, o of maltratado. Pero é tarde que punta quem não tá. Então é importante para ouvir na característica. Como me possa quem não tá. Então também sabe que não. O possa quem não tá, também sabe que turco na mesa, com igreja, pero não com o Senhor, por não. O que entende, o que duela assim tanto com a igreja será. So o não que para a igreja vida para não siga se constando com não tá na igreja. Você segunda a igreja tá indo no céu. Sim tem uma relação com o som que tem no céu. Wak na bisu dia acaba. Wak para mim parte da igreja que será. Pastor me guia maior de Jesus. Pastor me que bisa buku lobe passa de casa vai céu. Pastor não vai passar de igreja vai céu. Igreja tá caminho com o povo de Deus tá vindo junto para adoração. E traplan é a única coisa para traplan para avance, para trazer outro, para nada outro mais. Se a igreja de Deus não tem um avance para traplan, para avance, para trazer outro, para conhecer Deus, então a igreja será. Pero o Senhor está usando recurso nan aqui. O Senhor está usando maneira nan aqui. Para assim ele trazer a união de Deus back. Isso não cabai, isso não notei, isso não tem outra igreja e trazer não tem tal e arador. Que me é característica tá que não tem uma relação com a igreja. Não tem uma relação com o Senhor. Essa que não, essa é onde não, que vou virar é oponente não. Wak ya acaba com não mirar no Facebook, ya não que por rebel, wak não que duna mal informação, wak não que bebe bisa pastor cos, pero wak não me bisa um cos ao tarde, me nota depender riba no ende, mi dependência tá riba Senhor. Ele duas características tá com assim não tô, Mateus 7:20, não fruta, lo vou conhecer não. Para atitude, para não fruta, você bom com na onde de Deus patrocina. Então isso segundo tempo da passa, ele três não lo revelar qual é verdadeiro caráter. Ora não está bem igreja não está parece como se fuera não el lanche de Deus. Pero ahora que custa beber apertar, ahora que a aprovação também será, o lo beber com um caráter lo bem dilante. Passou a ordem é tempo que ainda está tempo de refrescamento, ainda é santuário, é porta de abrir, lugar de reconciliar, o papia o outro, reconciliar com o humano, o três não rabiar com o outro, o esta conta para nós pastor não também, o para bini e chama humano, o romano perdonar-me dia, o é costa com não se escondido em comitê, com não quero com não te esquibido em chelo, o não me precisa um coisa para você, tu costa registrar em chelo. Deus não te olvida nada. Pensei, não quero que Deus lo passa. Ribe costan aqui. Mas se você não confessar, se você não pensar no Senhor, e pensar só que você ganha, não tem problema. Não, me dá parte disso. Me dá parte tu rende. Então, detalhe, nós estamos mirando, é problema de igreja também. Caminho com nosso mestre bini e reconciliar. Romano que está biba, reconciliar. E dia não aqui, wak do dormir muito em campo, wak laga boca sabe dormir de outro campo, e a boca dormir em campo. Mostra Deus verdadeiro arrependimento. É coisa não está assim, nem como você quer pôr com Deus o sentimento, pero Deus pensa em com nosso sentimento. Wak você tem que compreender que o arrependimento está com bica se ele for de picar. E pibamento
não está conforme Deus sua vontade. Pero wak começa a música Deus, wak bedroom tem câmera para trás, me bedroom tem câmera aqui não. Wak para mostrar Deus que verdade me quer arrepentir. E bela romana, com o papa e ganha de baixo. Minha irmã me quis hoje tarde, com o hobby, que tem igreja, lo vira instrumento de inimigo. O hobby que tem igreja. Você tem o piterco, tem no que va, tem no que someter. E ao tarde me quis saber algo. Se acaso eu estou se me por assim algo, como mesmo não sabe, e quando eu delante do Senhor, quando tem seu santuário, me que bisabo perdonar-me. Não para a palavra não que Deus será em papia, pero por estar dentro futuro, dentro passado, como por assim algo que não gosta. Me que pediu hoje tarde, para perdonar-me, mas o quita foi mim, para me someter e pedir ainda perdão. Volta para me salva. Waktu kami waru seya, pero wak eter que dá de rumanan, wak me nota para que rumai, wak me nota para que pastor, eter que dá de pastor, wak me nota quebra pé, wak me nota para somente pastor, pero agora a salvação. So agora que tem conta de pastor, wak tu receber benção nível, tu receber benção nível. Então, esse aí que é para nós compreender. Que começa? Dentro da época, Satanás a perseguir o povo de Deus e está torturar o uno de Deus. Está entregar na morto. Esse diabo é assim. Tem todo tempo está assim. Pero tem na morto, não agora considera como vencedor, não estou como vencedor. Não testificar de poder de que está mais forte que Satanás. Rende mal por torturar e mata a culpa. Pero não por destruir a vida que está conectada com Cristo de Deus. Glória ao Senhor. Precisa estar, tu escucha, ayunan e a homem que mulher de Deus, como está subir riba internet, como está subir riba Facebook, bota para ver, não tem medo, mas o inimigo está bem back. Ele vai buscar seu aliado, e não do sostém. Mas o pelo não gosta, o que não está bisa, pelo vai rementar e vai no lado do inimigo. Pero me quer saber algo que atrás de nós tem ángel não poderoso. Você enviar? Me tem uma campanha de Stengrei Plain. Então, para colmo, de Stengrei Plain, está um par de testigos. Então, me quer saber que não se tem permite de copiado para nós podermos trabalhar e trabalhar para o Senhor. Me que sabe que não manda a polícia. Não manda SKS, tem SKS. Depois, quando não manda a polícia, 2 dias não manda SKS, me que sabe que de nós, desafortunadamente, senhor até grande, a bem falecer. Então, a noite, não tudo está em casa, nem adiante, nem pleno caminho de predicar. E predicando em não com o poder do Senhor. Você estava a predicar a mensagem de 3 anos. Que está dentro do book de Revolução, dias 4, 6, até dias 12. Que é a última mensagem. Para que não foi escuridade do mundo. Um jovem que pertence na secta de testigos de Jeová. Que está assim, não para beber. Estava bebendo bote de Heineken. E o homem que aqui me está predicando assim aqui. O homem assim está aí,
Aí eu parei, não, com o botre aí, eu estava to lombo, e ela disse assim aqui, como você pode lá que homem que está vindo em barrio aqui, me bate tanto coisa assim. Então a pessoa que estava a rezar, for screen, um saludo para Natalie, que está rezando for screen. Natalie, a beira o acne, e na sua cara me mira, que estava angustiada, porque ela mira que o homem tem ideia de tirar e botar para mim. E num dado momento, me é direto, mas uma pista é público, me digo lá, me traz de mim, tem um poder de um ângulo de parar. E o homem para e não ele consumir. E lá dado momento, mas ele plá! Ele dá-lhe botar de enkans que passou delante. Um cosme que precisava ouvir tarde. Deus está atrás de obra aqui. E se você mete com a obra aqui, o Deus está usando para me espertar gente, para sair fora da sociedade, de igreja, do mundo, vou trabalhar com Deus. Aceita o que me está pensando. Se você trata de fazer algo contra a obra que Deus a começar aqui, como instrumento de inimigo, porque ela usa, lo vou ganhar com o Senhor. Passou a Bíblia está dizendo que Deus não para trás de seu homem e mulher, que Deus lo protege. E pensei, é tarde, me está pensando para você. Por trás de obra aqui, Senhor está. Que começa? Não por ser homem e mulher em prisão, pero não por mal espírito, aunque o conflito não te acaba. Nenhum eu de Deus, Mr. Lucha Suso, e angelan está proteger estão que estão humildemente diante de Deus. Nunca, pero nunca, Senhor lo traiciona estão que te confia em Deus. Pero uma tarde, me pensa a você também não tem medo. Entregar você manan, você vida de mão de Deus. Entregar você casa de mão de Deus. Entregar você ayudan de mão de Deus. Porque o que nós de mão de Deus, e também se nós que o Senhor não traiciona, estão que confia em Deus. Me pergunta tal e tarde, porque entregar bom mês de mão de Deus. Porque entregar boiunan de mão de Deus. E aí à tarde, mas mira quanto de nós apoiam para Facebook, conosco que entregar buscando família de mão de Deus. E à tarde também entresteder para buscar tudo na Holanda, na Kosovo. O pessoal qualquer alívio e entregar na mão, na vida de mão de Deus. Na casa, na ajuda de mão de Deus. Não tem medo. Passou a botar mais que o vencedor. Dispensa. Tu pede meu waiter que vai mais água beber. Ok? Não está bem, está lá. O programa mais é a banda. Waiter. Ok? Ok, não sei se não tem que mais. Me que sabe que prometo que eu escuta bom agora. Prometo que dois, esta última plaga não vai cair. Tem dois acontecimentos que tu vai suceder. Dois acontecimentos tristes em Babilônia. Babilônia, a igreja mama, que sempre assim é tradição e que se unam
Wak pega trisa turta Babilônia, passou turta guarda e já domingo como dia de repouso. Aí me salva, não vai missa já domingo, claro. Tudo Babilônia, não confusão. Irmão, não tem mensagem de salvação. Pessoal, quando eu já domingo, não vou predicar mensagem de 3 ângulos. Não pode. Pessoal, não está assim, como não me se come de coisa. Não está assim, como me se ora sábado. Pessoal, a mensagem de 3 ângulos, também se teme Deus e dona glória. Pessoal, olha o juízo aí, e o juízo, su código não está eleito com 10 mandamentos, que me não chega a falho, pensa não está Babilônia. Não vou predicar é o último mensagem. O que mensagem tem Revolução 14, 6 e 12. É o último mensagem para o inteiro mundo. Então, me também essa pabo. Prometo que a praga não cai. O que tu vai passar da igreja aqui? E também sabe, escuta bom. É perdi não. É não tu vai entender. Quando queda persistir dentro dessa aí, lo condena é pastor não falso. Mira, você não está bem sabe na hora de enganar. É membro da igreja, a mira é luz, pero lá e não está convencido, tem culpabilidade, não está mirando, mirando, não se mira sábado. Não prediquei coisa no Facebook, não prediquei coisa na campanha, mas não persisti atrás de pastores. Pero a confiar na salvação de man, de ministro nan aqui. Tacinha de dia de Senhor, com nenhum outro alma por paga e resgate para não picar não. Tá surge grito duro. Me tá perdi. Eternamente perdi. E duele só. Irmã duele. Mas tu me disse show aqui não. Vai para aqui botar que da luta, botar bombom, o Senhor tá para cubo. E não tem que me tá perdi. Algum de não tá sentindo para perseguir o ministro não falso. Que a condena é verdade. Meu amigo Valentim, Orlando, a paz de Deus hay um assento de meu coração. Aí na piscala. E que pensava, me estava tendo programa na canal 24. E me estava a predicar esse sábado de Senhor aí na canal 24. E agora me estava a predicar não tem programa anto etabini anto etabimisa esse sábado não está na existência. Então eu estava a tildar-me de ópicos. Aí que Deus pode ter misericórdia de Deus. Pero me que pensava que ele tem um seguidor aí dentro do quartil. E depois de tempo, ela começou a tratar dessa menina agora sábado. Pero ele não te compreender esse sábado bom, você não sabe que ele começar, nem outra acaba. Passou algum membro de dia avisar-me quando não está agora sábado. Pero eu estava me avisando algo para compreender bom. Para guardar esse sábado, eu tenho que assustar e dentro da igreja de Deus. Tem algum ainda a começar a predicar quando não está agora sábado. Mas não dentro da igreja de Deus. Me também pensava algo, botar fora da igreja de Deus. E botar fora do plano de salvação. Mas eu tenho que someter e dentro da igreja de Deus. De como
Você tem que cozinhar mais coisas que tem que agora cozinhar. Você tem que compreender que Deus é um Deus de ordem. É coisa que não está para louco. Você começa a predicar sábado, mas o prometo, você tem que agora ungir com o Espírito Santo de Deus do bautismo. Então, que não também não entra pensar que não está perdido. Então, é hora não que bate é pastor não. Culpa roupa e tempo, tá pensando, não quero, não vai ter algo que tu viste brele. Assim tá pensando. Não vai ter algo aí. Ele é louco tá. Não é mami louco. Não é mami louco. Não tira picada, tremicada. Então vamos divorciar. Pero não compreender. Convidava um homem ungui. O Espírito de Deus. Para trazer a verdade de Deus. Sem medo. Essa é a novidade. E a verdade aqui também sabe. E pronto. A boca está mirando agora que vai experienciar a verdade aqui. Porque a verdade de Bíblia, como está predicar aqui, escutando bom, mestre é cumprimento. Tudo o que você pode aceitar, rechazar ou aceitar. Agora, tem assim aqui, você tem estranho. Ninguém aceitar o que você aceita predicar. Quem quer convidar, então não deve aceitar outra coisa dentro da minha igreja, não. Eu estou já ali. Meu irmão, vai saber que esta é a igreja de Deus. Então, a mim está salvo, Jesus está salvo. Tudo que Jesus está usando como instrumento. Agora, me acabo com misericórdia normal, dentro de minha casa, nós temos que praticar o que me está predicando aqui. Isso é o que eu tenho que compreender. Que é tarde, eu tenho que compreender o que Deus está avisando. É perdendo o condenar pastor não falso. Não grita, me está perdido. Estou eternamente perdido. E não vai buscar pastor. Para bater. Eu pensei, pastor, vai fazer o que me está avisando. Botei um problema grande com o membro. O que começa? Não turta chega no acordo para matar o ministro não aqui. Com a condenação de mais malo. É pastor infiel. Assim não, oyente não, para menospreciar a lei de Deus. E para perseguir estão que quer santificar. Santificar sábado. 6 dias, 3 dias, tá bom. Vai, não começar, mandar o pai conta, não. A ordem de desesperação é mais um falso, lo confessar diante do mundo, de uma obra de engano, e a multitude está llena com furor. A você que está lá, não te reconhece. A você que está lá, não te reconhece, sabe? Mas já é hora de estar lá. Já é hora de aprovação será. Já é hora de plaga não te cai. Já é hora de tempestade não te vem. Já é hora de temblor. Já é hora de fim da história do mundo que dá. É som que está mal, que está mal. É som que está justo. E é som que está injusto. Está injusto. Meu irmão, é tarde. Kiko vou plantar. Kiko vou estar disposto para assim. Vou disposto para escutar a voz do Senhor. Há uma pessoa a chamar-me. E digo, não sei assim. Pero vou estar bem delante diferente do Facebook. Posso ter mais um ano no Facebook. Então, tinha um lado também bem mais coco, pero bota papel muito duro. Me digo, não sei. Me digo, então, como que é meu papel?
Com Jesus estima você. Sigue de Moçambique. Meu irmão, vai segundo que afinal é um homem que é mulher de Deus. Está papeando duro. Você sabe como? Passou rende a vida duro. Rende no que cambia. O tenta escutar-me, o aparante manejo um, e está dentro de aqui sali já. Passou segundo está um show. Meu irmão, o que está pensando aqui? Está costando que tu vai cumprimento. Se você atende ou não, essa aqui não tem profecia de Deus. Que começa? Nós está perdido. E nós mesmos está causa de nos perdição. Não tem pessoa que não atende. E não está lanta com o pastor não falso. Estão com mais, estava a estima é pastor não. A sua a pessoa da igreja não estima outro sem fim. Mas com a igreja de Deus. Para roubar bia, ele diz pero não se igreja vem aqui, não estima outro não. Verdade? Você não estima outro. Pero estima outro vai inferno. Dispense, meu, que é algo eu. Esse não, o estava estima, é pastor não, e admirar não, a cantra é pastor. E não está pronunciar, é mais terrível maldição contra a pastora. Você quando perdi. Mano, é isso você não coisa. Você não sabe que cota triste. Toma dízimo de Deus. Comece vai magazina. Bota comece em pago. Paga luz, paga água, viaja. Até tem uma igreja na cola para já. Você sabe tem tuela, você não sabe. Ninguém sabe que é dentro. Tem do tipo de medo de São Fel. Caminho com nada bota tanto sempre pastor vai cair com os casados. Vacância. Não é triste, você não? Triste com gente abusada de gente assim aqui. Pero inspiração da bisa nós. Inspiração da bisa nós. Que vai suceder? Por meio que plaga não cai. E mientras que plaga não cai. Ora Cristo stop de interceder dentro do santuário. E o drama se mescla. É rábia de Deus riba terra. Riba turistão. Que está adorar a bestia e sua imagem. E receber sua marca. Hoje não precisa botar aqui, não. E estamos seguindo a mensagem de 3 anos. Com esta bisa é de 3 anos. E outro ângulo de 3 a seguir ambisando na voz alto. Se um homem adora a bestia e sua imagem. A Revolução 14, 9 e 10. Eles viram uma marca na sua frente ou na sua mão. E também o bebê de ebinha de fúria de Deus. Que estava baixar puro de conte de sua rábia. Ele ora tormenta com candela e suave de presença de Ángel Santo e de presença de Elamte. Isso depois, é para o ángel, espírito do povo, é de 2 ángeles também. Também é caída de Babilônia e depois é ángel que está vindo uma condenação. Ponto na clave. Algum lo abandona é bestia, Roma, pero lo adora é imagem, já domingo. Vai ter que abandonar a igreja mama, a igreja grande. Pero não dentro de outro que adorar mesmo já domingo. O agranda mesmo coisa. Quando sai da igreja mama, que tanan a cambia é sábado, na 321, Constantino el Grande a cambia sábado. E é membro da igreja mama, igreja grande.
igreja mundial. Roupa está saindo fora da igreja. Então, guarda que coisa como bestia. Pero também isso aqui não, que não trabalha e não te sigue adorar a imagem. É besta uma imagem. É já domingo. E não está dentro de uma igreja. Não está dentro de uma igreja de banda. E não está adorar é mesmo no domingo. Lubidar o sábado. E não lo recebi esse toch de 666. A minha é uma fantasia. Se dia não tem fantasia. Quando não tem um chip, não é não. Então ele vai parar de conseguir 666. Não é que sabe quando não é que diabo está com alguém com para bruena. Meu irmão, escuta. Hora que é sábado e é já domingo, agora por nem claro, de para tapete. E ainda também tomei decisão. E hora ainda tomei decisão. É hora aí. É sábado. É céu de Deus. E é já domingo. É céu de 666. Esta é céu de bestia. Então, você sabe coisa. Você não pode pensar outra coisa. Não pode pensar que não ganha weekends. Então, você sabe como maneira está. Ao escuta-me bom. Me não tem nada, pero nada contra nenhum católico. Me está estimando, me está gostando católico na mesa. Me não tem rabia, viva pastor Curtis, me está estimando pastor Curtis, como humano. Pero me quer saber algo. Me está contra a doutrina, a ciência. Você diz como? Ciência de maneira fiável. E ainda me se queda livre. Me está estima o pastor Morrison, me está gosta de ter me predicar. Mas eu vou vir a bem desse Deus. Viu a sábado. Predicar bonita. E nada contra dizer. O problema não está contra a gente. A Bíblia diz, você está lutando contra cada inglês. Está contra a potestade nandilária. Está contra o inimigo e luta. Então, me quer compreender, bueno, até, ela pensa que, não tem nada contra o pastor Curtis, não tem nada contra o Morrison, não tem nada contra o bispo, nada, amanhã vou vir aí para pôr na rua, se não está indo, me não está indo, pero essa ciência, se me não está gostando, essa ciência, está mandando inferno, então, esse é o que me anda cubo, como estamos falando contra a persona. Estamos falando contra a ciência. A ciência, sim, não está conforme a palavra de Deus. Você? O seu time não sabe. Não começar. Nenhum problema. Nenhum problema ninguém. Que a mente estamos mostrando algo bem importante. Hamber de palavra. Estão agora aqui. Não estude a palavra e aprecie nem valore. Esta é a palavra crescer para seu servidor. Não tem razão para lamentar amargamente. De como, pastor, não lo mira, Senhor, durante o juízo. Está canariba terra. No fim de tempo, ora é terrível praga não começa a cair. Ora é estão a despreciar a palavra de Deus e não a valorar a palavra de Deus como não importante. Lo vai de la mão para la mão, de norte para sul, buscando a palavra do Senhor, Jeová, e não lo noye. Meu irmão, a tarde, você tem privilégio de escutar a Deus. Não te vou avisar outra vez. Espírito de Deus está arriba a mim. E me está papia
depois de Deus. Se gente rechazar, por último, é também cana de norte para norte, de sul para norte, buscando para escutar a palavra aqui, mas já está lá. Tudo isso aqui é acontecimento, não problema é plaga não cai. Então, eu pensava amanhã você escuta plaga, não é coisa que está sendo importante. O que mais? Tínhamos de terra para escutar a palavra de Deus. Amos 8 versículos 18. E ele cana céu, pai de la mão para outro. E for de norte para riba, não lo cana pai pin para buscar a palavra do Senhor. Mas não lo noie. Meu irmão, a vitória tem privilégio. Meu irmão, você é programa que tem um privilégio. No mano, você e tem um metro bom, mas tanto. Pero não sabe uma coisa, Deus só para mim trabalho. Então Deus é dia na que me tem mal-estar. Pero para um propósito. Para por aí hora com Deus, passa tempo com ele em casa aqui, traz programa naquele lugar e traz na babo. Espírito de Deus está dentro do lugar aqui. Espírito de Deus está arriba a mim. No mano, me tem anos para predicar com aqui. Agora aqui, na pessoa me tem bolso. Pessoa vai me bisa. Que começa? É de dois acontecimentos Cristo de Deus e igreja. Membro de família lo separa. Quem tem igreja de Deus, você mira que não toda família junta para algo. Um lo separa de outro. Membro de família lo separa. Esta que forma membro de mesma família lo está separar. Deus lo põe um sinal riba é justo não. E não lo está um tesouro especial para mim, Senhor, tabisa. Ok? Para um momento assim, né? Me pai me tira água. Alô? Dispensame? Sim? Estão com a plataforma. Dispensame um rato? Não, que não. Aqui, não. Mentira. Sim. Estão com a plataforma mesmo de mesma família, los separar. Los põe um sinal de justo não. E não está um tesouro especial para mim, Senhor. Tabisa. Denha dia com mita atua e com me perdonar maneira é homem que está perdonar seu yunan. Estão com a obedecer mandamento não de Deus, lo une é grupo de santo não. Tem luz, não lo drenta. Para a porta de cidade e tem direito na epal de vida. Um lo vai tomar e outro lo vai largar. Me pensa, meu irmão, me pensa que a igreja está tudo dentro pensar. Um te vai tomar e outro vai largar. Estão com tomar não nome que escrevi de book de vida e estão com o largar, lo tem é seio de separação de Deus. Para sempre. Meu irmão, escuta. Agora que tu trecha coisa aí. Agora que tu deixa conta. Agora que tu deixa conta com o Senhor. Deixa conta com o próximo. Pai do Senhor do santuário. É porta do santuário de abrir. É só está interceder ainda. Stop dias terco. Deixa conta para o meu que está lá. Stop de briga para coisa que tu acaba aqui bom. E esse trabalho, como tem quase, na favor do Senhor, reconciliar a vida. E abandonar pecar.
Bota espera de mira toda a igreja reviva. Sabe quanto pianos você reviva vendo? Pensa. Sabe quanto pianos? É tempo aí, não chega nunca. Tem pessoas da igreja que nunca a convertir e que não lo une dentro do trabalho encomendar para Deus. Nós misturamos a obra individualmente. Tira uma sinal para Deus. Lá tira uma passar anos sem uma alma. Anos sem uma alma, irmão. Irmão, quem sabe como? Irmão, tu não glória para Deus. Irmão, tu aí, me tem essa alma na Jesus. Como comecei a tu aí? Então passa 1, 2, 3. Põe a campanha. Irmão, Espírito Santo me está riba nós. A homem tem que saber algo. Irmão, eu não dou glória para Deus. Para bom quero que me saber, me tem Espírito, não. Então, eu não te sei, ao estar Senhor, se me não tem Espírito, Senhor, não indicação para mim que está lá. Ou para mim quero que me tenha, então me não tenha. Pero é obra não cometeu, eu não posso stop de assim. Vai para uma não pensa, olha bem carro, vamos se sentir feio. Vamos começar com o telefone, vamos gravar. Vamos começar a gravar o compra preto. O que está mandando na área feio, eu vou ter que comprar também. Depois eu começo a pensar, me dias para você. Vamos começar a comprar data. 60 euros para cada programa. Vamos começar a comprar 60. Vamos começar, só me tem que acender obra aqui. Vamos ter que acender obra. Tem que acender obra aqui, irmão. Vamos ter que saber para a minha eu não de glória. Então, vai começar com terminou para stop. Depois você ainda pensa, irmão, me tem que buscar flow. Não me consome, não me bota flow para. Não tem 3 dias que flow está flow para. Já para brincar. Depois eu comecei a seguir com uma carta. Dá um dia amanhã uma flow bem, uma ponta não, tá quem botar não isso aqui, a bíblia. Também senhora bíblia, quando. Meu irmão, me não pode parar quieto. Tem um coisa que está motivado em mim. Então, é coisa e Espírito Santo. Meu irmão, é rende o Espírito Santo e está encaixando em obra de Deus. Meu irmão, dia me tem campanha de pedir um prêmio. É como que tu não honor para mim, tu não honor a Deus. Irmão, eu busco o irmão bem com o instrumento de toca. Mas o irmão bem com o instrumento, mas tem problema mais que tu traz. Eu me digo, eu não te tenho yen. Pastor Coco predica um tremendo mensagem. Só todo dia um pastor predicar. Até hora que você está mal organizado com ele. Hora que ele não manda bem, você tem que coco, puta. Não tem que meter um chão, tal. Ora uma base que eu chamo, irmão. Eu não sei, tem que estou aqui, não. Pero é quando é muito que tinha neito que você está levando 6 mil euros. Não tem que bom nome. Não, é obra de Deus. Me está disposto a me sacrificar. De como, irmão? Posso ter um corpo que está motivado. Pero aqui não te bisa nós que tem pessoas da igreja que nunca converti e que não une dentro do trabalho encomendar para Deus. Nós precisamos fazer obra individualmente. Todos estão com o Espírito Santo para força não. Para fazer obra dentro do trabalho de Deus. Não perecer na escuridão de abismo. Não, pero nós estamos lá. Não me arrumar a mami. Se te ora não está gostando, me vai delante. Pero não está delante, está. Está Espírito Deus está mandando. Não vai a mami, digo, me está quebrado. Nós pensamos que Deus avisa e discípulo não quer em Jerusalém para passar a receber por o Espírito Santo. Não me queda de igreja para poder o Espírito Santo. Me digo que não queda. Até ela guarda, até o Espírito Santo baixa. Então, se ele quer, ou me quer saber que bisa o Precisa que não, todos estão com o Espírito Santo para força não, para fazer obra dentro do trabalho de Deus, não perecer em escuridão de abismo. Guarda o Espírito Santo ba.
Que começa, irmão? Nós não temos de quedar assim, tranquilo e crítica que estão ansiosos de obra de Deus. Estão com nós e trabalham em tempo tranquilo, lolo lento tampouco, em tempo difícil. O que não pensa, ele que ora com não, a sua hora que tu não quer saber lei dominical de passa. E também passa. Não tem passa lei dominical. Até na boteira, porque se não está sendo nada, ora lei passa, não está sendo nada. Até também sei aqui. Estão com dormir. De inglês, não está sendo nada. Então, a lei dominical passa. O versículo, bom, não está bailando, a lei dominical passa. Então, esse é o conta para membro só, é o conta para todo membro, obreiro e pastor. Bom, está bailando. Espírito Santo me se motivado. Porque dentro do tempo de trabalho, vamos ter um outro coragem para bailando. Que começa? Entenderam? Solamente vai quedar duas classes, dois grupos. Estão com o céu de Deus e estão com a marca de bestia. A vitória de screen, então disponível para mirar. Então, acabou o céu de Deus e a marca de bestia. Mas mira, não? É sábado, é céu de Deus. E dia domingo, é marca de bestia. Vamos começar com a outra escolha. Vamos começar com a outra escolha. Não se mire? Rata assim. Desgraça. Não quer para mim. Vou mostrar. Antemir é bom? Antemir é bom. Antemir é bom, não. Então, que era o Elon Smith, era mire. É céu de Deus e a marca de bestia. Amanhã, Deus quer. Não sei, mira, é 7 últimas plagas no pecado. Quase não, lobotinho. E plaga não, está na caminho. A verdade me desceu, tá? Para cada um de nós com a mira e a compreender o que Deus quer citar, preparar um pueblo é para vai viver com ele. E é pueblo aqui precisa se preparação. A verdade vai terminar. Quanto de nós verdade que diz o Senhor? Preparar-me para me ter um parte com o Senhor. Amém. Todos estão. Quando o ar, quando o bônus subir, isso vai na casa. Pede Senhor para ter um parte com ele. Se tem mais pessoas dentro da casa, a verdade tem que estar com a igreja, você vai. Porque algo que não está individual. Se você tem uma casa, e se tem uma cena dentro da casa, você não ensina mais na área. E demonstrar selo como que tem um parte com ele. A minha também família não vive em casa. Então, eu estou indo em casa aqui não. Vim para aqui não. E lá não se isso é bom mandar em lugar. Não importa qual igreja você vai. Isso é bom e bisa como que tem um parte com Jesus. Não sei se nos falam. Não estaria certo. Não sei se nos falam. Leona? Amante Jesus?
A tarde, Senhor, já que nós individualmente beija, nós, cada um tem seu nosso mão diante do santuário. Nós está reconhecer, Senhor, que nós temos falho de nossa vida. Pero dor de chamada que a tarde, Senhor, nós quer reconhecer e que nós quer para dirigir nossa vida, Senhor. Bendicionar nos casas, bendicionar nos yunan, bendicionar nos trabalho, bendicionar nos vizinhos. E muito especial a toda pessoa que se manda aqui, não, Senhor, cubo por seja a pessoa não aqui, Jesus, se não vida não rondou de tranque. E conosco a oportunidade, Senhor, que tem pessoas que tem que rededicar na vida. Nabo. Não está representando o povo, mas não está na Cuba. E tem de não ainda não aceitável. E que a não está reconhecer, Senhor, que não mistério dibo. E que não quer se por vontade. E que não quer seguir o caminho. E que é sinal de cielo que não, Senhor, por ser nós, apesar do que passa amanhã. E que amanhã, ora nós temos hora praga não cai. E ora com 4 anos, a hora que está fora de 4 esquinas no mundo. E cultura tempestade, não com temblor, não com segunda praga não está cai. Nós vida não podemos ser com Cristo de Deus. Dangue de escutar nos quer que nós de uma maneira especial. Tá nosso rogamento, pedimento também do que por me falta. Me está pedindo duche e também poderoso nome de o Santo e Cristo Jesus. Amém. Ahorita me amas, nós queremos agradecer cada um de vocês de por escutar e com a paz de Deus assim em cada um de vocês no seu coração. E amanhã que Deus quer, nós vamos virar é 7 último programa que vai cair dentro do programa aqui, no mundo, para nós mirar como nós vamos se preparar para nós escapar esse 7 último programa. Que o bom Deus abençoado e que paz do Senhor. Que o bom Deus abençoado.